Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Muitas vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Entre as formas sobre como definir o racismo está a questão de se incluir formas de discriminação que não são intencionais, como as que fazem suposições sobre preferências ou habilidades dos outros com base em estereótipos raciais, ou formas simbólicas ou institucionalizadas de discriminação, como a circulação de estereótipos étnicos pela mídia. Também pode haver a inclusão de dinâmicas sociopolíticas e estratificação social, que por vezes tem um componente racial. Algumas definições de racismo também incluem comportamentos e crenças discriminatórias baseadas em estereótipos culturais, nacionais, étnicos ou religiosos. Uma interpretação do termo sustenta que o racismo é melhor entendido como preconceito aliado ao poder, visto que sem o apoio de poderes políticos ou econômicos, o preconceito não seria capaz de manifestar-se como um fenômeno cultural, institucional ou social generalizado. Alguns críticos do termo afirmam que ele é aplicado diferencialmente com foco em preconceitos que partem de brancos e de formas que definem meras observações de eventuais diferenças entre as raças como racismo. Enquanto raça e etnia são considerados fenômenos distintos na ciência social contemporânea, os dois termos têm uma longa história de equivalência no uso popular e na literatura mais antiga das ciências sociais. O racismo e a discriminação racial são muitas vezes usados para descrever a discriminação com base étnica ou cultural, independentemente se essas diferenças são descritas como raciais. De acordo com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial das Organizações das Nações Unidas, a ONU, não há distinção entre os termos discriminação racial e discriminação étnica, sendo que a superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, além de não haver justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em qualquer lugar do mundo. Na história, o racismo foi uma força motriz por trás do tráfico transatlântico de escravos e de estados que basearam-se na segregação racial, como os Estados Unidos, com movimentos como a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, também conhecido como KKK ou simplesmente o Klan, é o nome de três movimentos distintos dos Estados Unidos, passados e atuais, que defendem correntes reacionárias e extremistas, tais como a supremacia branca, o nacionalismo branco, a anti-imigração e especialmente interações posteriores, o nordicismo, o anticatolicismo e o antissemitismo, historicamente expressos através do terrorismo voltado aos grupos ou indivíduos aos quais ele se opõe. Todos os três movimentos têm clamado pela purificação da sociedade estadunidense, e todos são considerados organizações de extrema-direita. E também a África do Sul, sob o regime da Apartheid. Apartheid, significado separação, foi um regime de segregação racial implementada na África do Sul em 1948 pelo pastor protestante Daniel François Malan, então primeiro-ministro, e adotado até 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pela minoria branca no poder. As práticas e ideologias do racismo são universalmente condenadas pela ONU, na Declaração dos Direitos Humanos. Ele também tem sido uma parte importante da base política e ideológica de genocídios ao redor do planeta, como o Holocausto. O Holocausto, também conhecido como Shoah, foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século X, através de um programa sistemático de extermínio étnico, patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, que ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. Também em contextos coloniais, como os ciclos da borracha na América do Sul e no Congo, e na conquista europeia das Américas e no processo de colonização da África, Ásia e Austrália.